E a gente vai antecipar a nossa pauta aqui, porque já chega aqui ao meu lado. E você acompanha nesta manhã, junto com a gente aqui, o, o doutor Antônio Balesteiro Júnior. Ele está, você que nos acompanha nos nossos canais digitais, sentado hoje sem máscara dentro do estúdio, porque ele está sentado na cadeira. Essa cadeira aí é a cadeira de respeito, viu? Do Flávio, né? Essa cadeira é do Flávio, viu? Tudo bem, doutor Balesteiro? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marco Júnior, bom dia, Vini, toda a família aqui da Rádio Cidade. E estou honrado de sentar na cadeira do Flávio. Lamentavelmente ele não está aqui. Eu já externo meus sentimentos à família pela perda da sogra dele, né? Isso, exato, é. E graças a Deus ele se recuperou bem, está se recuperando bem da saúde, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui e trazer informações para os ouvintes da Rádio Cidade. Muita responsabilidade dessas informações, né? Vocês têm feito um trabalho que se pontificou agora nas eleições, viu? Parabéns, hein? Que trabalho bem elaborado, rapaz. Acompanhei na região, não vim em outras rádios da região, um trabalho tão vertebrado, com tanta isenção e com tantas horas no ar de discussão como foi de vocês. Parabéns a toda a equipe, viu? Obrigado, doutor. Obrigado, tá? A gente aqui, eu tô tentando reagendar o pessoal aqui da Águas de Bom Minas. Tinha um compromisso agora às 8 horas. O doutor Balesteiro ia entrar com a gente logo mais às 8h20. Mas de qualquer forma, então a gente começa esse bate-papo. Hoje nós vamos falar de vacina, né, doutor? Hoje vamos falar das vacinas, né? Eu creio que é o sonho de consumo de todas as pessoas no mundo hoje, né? Afinal, só a partir da vacina a gente vai começar a encerrar essa pandemia aí. Mas não é todo mundo que anseia isso daí não, viu? Deixa eu tirar o microfone aqui. Puxa o microfone aí pra eu poder te ver, doutor Balesteiro. Ah, agora ficou bom. Agora a gente consegue conversar olho no olho, de frente a frente, né? Doutor Balesteiro, ele que vem a cada 15 dias com a sua coluna Desvendando a Saúde do Brasil aqui em nossa programação. O doutor Balesteiro tem uma lista de trabalho gigante aí voltada à área da saúde. Além de ser formado como o profissional da odontologia, ele trabalhou como secretário de saúde em Balneário Camboriú, em Porto Belo. E o senhor vivenciou, né, na ANFRE, e a gente vai citar várias, além de ser consultor na área da saúde, né? Começar a identificar a idade, isso não é bom. Mas eu comecei em gestão como secretário de saúde de Balneário Camboriú em 92. Certo. Até hoje eu sou o secretário de saúde mais jovem que já teve lá na cidade, e o primeiro não médico. Eu sou dentista de formação, sou pós-graduado em gestão hospitalar. E a partir de lá, de 1992, gestão do Luiz Castro e do Dado Xerém. Aliás, o Luiz Castro sempre nos acompanha, o ex-prefeito de Balneário, me acompanha, abraço. Conversa comigo. Obrigado pelo carinho e audiência. Certamente vai estar me acompanhando aqui. Ô doutor, deixa eu lhe perguntar, em 2005 nós tivemos uma epidemia da H1N1, né? Foi isso, gripe suína, né? A gripe suína, conhecida gripe suína, né? Você, nessa época, trabalhava na área da saúde. Era secretário municipal de saúde de Porto Belo e era vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Então eu trabalhei isso, não só no meu município, mas trabalhei isso em âmbito estadual, né? Epidemia é algo mais local, vai acontecendo aqui, depois vai acontecendo lá. Agora uma pandemia, o senhor já explicou isso, é quando acontece no mundo mais inteiro. Continentes. Isso. Uma epidemia é uma coisa mais localizada, uma pandemia envolve mais continentes. Surtos são incidências pontuais. Certo. E no caso da Covid, né? Ela já é uma endemia, como é também outras doenças prevalentes no Brasil. Endemia por quê? Porque ela já é um ato continuado. Certo. Tá? Você não está vendo ela se debelar. Então você já considera como uma endemia. Até eu lembro, vim uma vez aqui, quem colocou isso no ar foi o Dr. Clício. Sim. Falou, olha, já é uma situação endêmica. Até não expliquei o que é uma endemia, mas endemia é isso, né? Já é um ato continuado. Naquela época do H1N1 era uma coisa muito, muito menor, mas bastante preocupante, um evento preocupante, e que levou a óbito muitas pessoas, e eu vivi isso, né? A gente já tem alguma experiência, e estou vivendo esse momento aqui, que eu atuo na área da saúde, presto serviço para prefeituras, hospitais, enfim, a gente está vivendo diretamente isso. Não estou como gestor municipal, sim. Mas estou envolvido com tudo isso e também, né, participando aqui da rádio, eu tenho coluna,
Tem outra rádio de Balneário que eu participo também, com comentários. Né? Doutor Balesteiro, deixa eu lhe perguntar, porque assim, você falou que nesse momento muitos anseiam a vacina, né? Então vamos entrar propriamente Ou deveriam, dito. né? Bom, já eu vou saber a sua opinião, porque assim, tem ouvinte que se manifesta de forma contrária. Nós falamos ontem aqui em nossa programação, até estávamos, por assim dizer, discutindo no bom termo da palavra, trocando ideias, vamos dizer assim. Existe porque isso vai ser judicializado, essa questão da vacina. E o Lewandowski já deu seu primeiro voto lá, digamos, favorável à obrigatoriedade da vacina. Compulsoriedade. Isso, vamos lá. Ó, por exemplo, a farmacêutica Pfizer anunciou ontem que enviou à Anvisa os primeiros dados dos testes da sua candidata à vacina. Tá? Não significa que a empresa pediu o registro do produto. Essa etapa atual de enviar os dados é acelerar o trâmite e preparar uma futura solicitação de registro na Anvisa. Até porque você não tem registro provisório no Brasil. Certo. Tá? Você tem submissão, tá, contínua. Né? E em outros países você tem registro provisório de vacina, aqui não existe, tá bom? Entendi. O que a Anvisa fez nessa época da pandemia foi emitir uma RDC, uma resolução de diretoria colegiada 348, facilitando o registro de medicações. Certo. E com relação às vacinas, você como não tem registro provisório e para você fazer qualquer teste clínico de algo que não é comprovado cientificamente, que não está aprovado com o registro da Anvisa e por vezes do Inmetro, quando é um equipamento, certo, tá? Você é obrigado a passar pelos comitês de ética e pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E quando isso vislumbra uma aprovação de medicação ou de outros insumos relativos a isso, insumos biológicos, no caso a vacina você precisa da certificação da Anvisa para esse estudo. Tá? Aí ela emitiu essa RDC e também um ato normativo, uma instrução normativa que é a 77, creio eu, 77 de 2020, onde essa submissão contínua se torna uma coisa mais facilitada. Então o que a Pfizer está fazendo é já mandar documentos, submissão contínua de documentos técnicos, né? Certo. Mandar esses documentos técnicos para agilizar esse processo através da submissão contínua, tá? de certificação. Até porque as duas vacinas que vão ser as primeiras a aparecerem no mundo, que são as de RNA, as únicas de RNA entre as 11 que estão mais avançadas, é a da Pfizer, BioNTech e da Moderna. Eu vou falar isso a seguir. Mas o que você queria perguntar para mim antes, vamos já tocar nesse assunto, tocar na ferida logo. Se deve ser obrigatório ou não. Tá. Vamos pela lei. Você tem uma lei que é a 6259 de 1975, tá, que passa para o Ministério da Saúde decidir se essa lei ela organizou perante a Vigilância Epidemiológica Nacional o Programa Nacional de Imunização, PNI. Certo. Tá? E essa lei coloca sob tutela do Ministério da Saúde a responsabilidade de decidir se as vacinações são obrigatórias ou não, tá certo? Mas nós temos a lei da quarentena, a 13979. A lei 13979, ela tem um artigo dela que diz que a vacinação será obrigatória. Essa lei está em voga, enquanto persistir essa pandemia, né? Ela é calcada em cima da emergência sanitária global imposta pela OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Então ela está em voga. Ela também já passou pelo Supremo Tribunal Federal e foi alterada, permitindo que estados e municípios decidissem sobre serviços essenciais. Tá. Também o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ontem no Supremo Tribunal Federal, defendeu que ela seja obrigatória e que seu governo federal, se omitir, seja passado para estados e municípios. Ontem, até nessa discussão, obviamente que eu vou resguardar o nome das pessoas, né? Até porque a gente tava conversando assim e trocando uma ideia, mas a pessoa falou assim, tá, vai botar uma arma na minha cabeça para fazer eu tomar a vacina. A gente falou, não é assim que funciona. Por exemplo,
pode-se, eu acho que aí entra a compulsão, aquilo que você está falando, obrigando a pessoa, por exemplo, se você quiser tirar um passaporte, você vai ter que apresentar, isso é só um exemplo, não estou falando que vai ser assim, gente, é um exemplo, você vai ter que tirar um passaporte, você vai ter que mostrar que você se vacinou, você quer fazer um concurso público, você vai ter que mostrar que se vacinou, como alguns países já exigem para você adentrar em determinado país, como é o caso da malária. As penalidades, enfim, as penalidades vão ser definidas. Isso. Mas é uma questão de vida. Certo. Se você não se vacinar, você pode estar matando uma outra pessoa. Certo. Isso é até um crime. Tá. Perante uma obrigatoriedade numa situação dessa, isso pode ser criminalizado e levar até uma pena de detenção, outras coisas. Ô, Balesteiro, claro que... mas e o direito da inviolação do corpo? Tá, vamos lá. Tá. Eu sou um consultor. Sim. Tá? Consultor não se baseia em achismo nem opiniões pessoais, se baseia em fatos e em leis. Perfeito. As leis eu passei aqui. Então hoje está em voga que a vacina seria obrigatória. Já foi discutido no Supremo Tribunal Federal a lei da quarentena e passou para estados e municípios alguns itens dela, como serviços essenciais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem até uma certa proximidade do governo federal, né? Ele já se pronunciou ontem favorável pedindo, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, certo, que seja obrigatória e que se o governo federal, ele se colocou assim, se omitir, que se isso seja passado para a decisão de estados e até de municípios, mas ele falou de estados. Certo. Vamos lá. Claro, tem a Constituição Federal, você está numa lei de quarentena, coisa que nunca teve no país, tá? Então eu acredito que nesse momento ela é obrigatória, mas claro, isso vai ser judicializado. A minha opinião é que deveria ser obrigatório, compulsória, portanto, tá? Por quê? Porque é uma questão de uma pandemia, cara, rapaz. É uma questão de uma dimensão muito grande. Eu não quero me vacinar, porque tudo bem, mas você ao não se vacinar, você pode se contaminar e matar uma outra pessoa, cara. Levar a óbito de uma outra pessoa, de maneira indireta, mas sim, levando. Então é uma questão muito grave, muito séria. Eu acredito que seja judicializado. Pelas posições que estou ouvindo, tanto dos agentes sanitários, assim como a minha é favorável à obrigatoriedade e compulsoriedade disso, como de agentes do Judiciário e até do Ministério Público, como Augusto Aras, que é o Procurador-Geral, eu acredito que isso deva ser obrigatório. Mas, claro, vai ser judicializado. Nós vamos explicar durante a nossa conversa aqui, né, Marco Júnior? Sim. Vamos desvendar muito das vacinas e também vamos desvendar que elas são absolutamente seguras. Que você não faz uma vacina em cima de uma das coxas, as pernas. Pô, tem 6 etapas, cara. É complexo fazer a vacina. A vacina demora em média 10 anos. Eles estão agilizando essas vacinas porque todo o universo científico, acadêmico, os governos estão em cima disso, muito dinheiro sendo colocado nisso, e novas técnicas estão sendo desenvolvidas, como por exemplo da Pfizer BioNTech e da Moderna. Essas duas vacinas serão as primeiras a serem concluídas. Por quê? Porque são na tecnologia de RNA, que não existe nenhuma vacina com tecnologia de RNA. O que é essa tecnologia RNA, ô Balesteiro, que você fala? A tecnologia RNA é a primeira vez que está se usando. O que é isso? Vamos lá. Primeiro vamos nos situar do seguinte. Segundo o último relato da Organização Mundial da Saúde, nós temos 211 vacinas sendo desenvolvidas no mundo. 164 estão em fase pré-clínica. 20 estão em primeira fase clínica. 13 estão em primeira e segunda fase clínica, 3 estão em segunda fase clínica e 11, que nós vamos nos ater hoje, estão na última fase clínica, que é a terceira. Certo. Para você aprovar uma vacina, também é bom explicar isso, você tem 6 fases de aprovação. Desculpa, para desenvolver. 3 fases não clínicas ou pré-clínicas. A primeira delas você vai identificar o composto. Na segunda, você vai testar isso em animais, normalmente ratos. A terceira, você vai fazer o planejamento das fases clínicas. A quarta, que é a primeira fase clínica, você vai testar o produto em segurança. O produto tem que ter segurança, qualidade e eficácia. Você testa em segurança, 20 a 80 pessoas no máximo. A segunda fase clínica, você vai testar continua a testar em segurança, mas começa a testar em
Eficácia, aí normalmente por volta de 100 pessoas no máximo, 80, 100, uma centena de pessoas você faz os testes, ainda não é público-alvo, claro, você começa a testar mais faixas etárias, mais etnias. A terceira fase de teste, aí que o bicho pega, aí você vai testar em público-alvo, aí são milhares de pessoas testadas, tá? Essas 11 estão em terceira fase de testes. Tá? Normalmente uma vacina demora até 10 anos, ou pelo menos 10 anos para serem feitas. Como são feitas as vacinas, Marco Júnior? Elas são feitas ou do vírus propriamente dito inativo, certo? Ou que é o caso da influenza, H1N1, H2N3. Sim, Por isso que algumas pessoas, quando tomam a vacina, sentem os sintomas da vacina, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Não é por causa disso, não. Tá. Aí é uma questão de eficácia. Tá. Para você aprovar uma vacina no Brasil, tem que ter pelo menos 50% de eficácia. A eficácia dessa vacina não é tão grande. Tá? Então ela atenua os sintomas da doença. Como não é uma doença tão grave, óbvio, né? Mas é muito difícil elaborar uma vacina da gripe, porque as cepas virais elas vão continuar mudam, né? Se alterando. Mas vamos lá, você falou bem, da gripe, né? Ela é o vírus inativo. Por exemplo, do sarampo e da febre amarela é vírus atenuado. O que é atenuado? Porque ele é diminuído na sua proporção. Por que ele é atenuado? Porque se você colocar o inativo, você vai surtir efeito na vacina. Entendi. Aí você atenuou o vírus dentro daquelas 6 fases de elaboração, dentro de uma situação com muito rigor científico, hein? Tem ética e rigor de protocolos, tá? De segurança, qualidade e eficácia, que não vai causar mal a ninguém. Os efeitos colaterais são mínimos. Tá? São efeitos colaterais absolutamente administráveis. Então você tem essas aí, você também tem de proteínas do vírus, que são pequenos fragmentos do vírus. Tá? Você tem uma quarta forma, que são das convencionais de se fazer, tá? Que é do vetor viral não replicante que fala. Você pega um vírus similar, por exemplo, está se usando agora nas vacinas da Covid-19, o adenovírus, que juntamente com o coronavírus convencional, é um dos mais de 200 vírus que causam resfriado normal. Tá. Então eles estão pegando o adenovírus, por exemplo, a vacina de Oxford, AstraZeneca. Eles inocularam o adenovírus num chimpanzé. E ali eles desenvolveram a vacina. Dentro desse adenovírus vai fragmentos do SARS-CoV-2. Certo. Tá certo? Então estas são as convencionais. As não convencionais, e por isso custam mais dinheiro, tá? São as de RNA e de DNA. Em humanos até agora não foram utilizados, são utilizados em animais. Tá. Você, nessa última fase de testes, dessas 11, né, que depois eu vou citar, você tem 2 que são feitas à base de RNA, que é a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, Pfizer americana, em parceria com a BioNTech alemã, e a Moderna, que é uma farmacêutica americana. Elas são de RNA. Por ser de RNA, tá? Elas são mais rápidas de serem feitas, portanto, são as únicas que já apresentaram resultados de terceira fase, de eficácia, já divulgados. Sim. Né? As outras não divulgaram de terceira fase. Elas já foram divulgadas no The Lancet, inglês, tudo. Uma com 95%, né? a da Pfizer, e a outra com 94,5%. Alta eficácia, todos os públicos-alvos, todas as etnias, tá? São rápidas de fazer, vão ser rápidas de produzir, e vacina tem toda uma logística de produção, tá? Mais longa, as outras vacinas, só que tem um problema, muito cara. Cada dose da Pfizer é R$160 e da Moderna 120, seria hoje. Certo. E problema também de acondicionamento. A da Pfizer precisa de refrigeradores, temperaturas a menos 80 graus Celsius. Certo. São super refrigeradores.
e a outra menos 20 graus Celsius. Ô, Balesteiro, a gente precisa ir pro intervalo, assim, sim ou não? Olha só, é sim ou não? Bem rápido pra gente e depois a gente desmistifica. O Marcos Aurélio tá perguntando aqui, ó, se a vacina tiver 100% de eficácia, sem problemas, ele botou. Não há vacina tem 100%. Nenhuma. No mundo não existe isso. Não. Eficácia não quer dizer que... Só um pouquinho. Eficácia não quer dizer que vai causar o mal. Quer dizer que não vai causar o intuito desejado de bem. Isso. Mal nenhuma causa. Isso é segurança. É a primeira... Todas as fases você trabalha a segurança. Aí ele pergunta, mas agora se ela tiver somente 95% de eficácia, podemos tomar? Com certeza, meu Deus do céu. Se tiver uma vacina com 95%, eu desconheço uma com 95%. Agora está sendo divulgada essas duas, claro. Né? Mas é difícil. Pô, se você tiver com 50%, corra tomar, que é o mínimo desejado. A gente vai por intervalo, tá? E hoje o objetivo e o bate-papo é esse, é orientar você, ouvinte da Rádio Cidade, a não ir atrás de ideologias, do que vem no WhatsApp, da polarização que tá tendo em cima da vacina, que é a disputa política. Nós temos que deixar tudo isso aí de lado, nós temos que estar em cima da ciência. Nós temos que estar em cima disso que o Balesteiro falou. Veja, são testes realizados de segurança e eficácia, e aí a gente vai citar as diversas vacinas e, Balesteiro, dizer da onde vem os insumos da vacina. E mais uma coisa, Marco Júnior, uma coisa que todos nós desejamos continuar fazendo, inclusive eu, e você é o primeiro a brigar se isso não acontecer, é continuar trabalhando e continuar abertos. Só que para isso a gente tem que seguir a ciência. Bom, então a gente volta já trazendo, se você tiver dúvidas, pode ir perguntando aí no WhatsApp pra gente, nos nossos canais digitais aqui da Rádio Cidade. Olha, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios da Rádio Cidade o Dr. Antônio Balesteiro Júnior. Eu recebo agora da comunicação da Prefeitura de Itapema, acabei de passar para você, Vini, se você puder colocar aí nos nossos canais digitais, o número do centro de triagem de Covid, os atendimentos com a data de ontem. Você que nos acompanha está aí. Ontem foram realizados 234 atendimentos no centro de triagem de Covid aqui em Itapema. Obrigado, pessoal da produção. Aqui é assim, passou, a gente rapidamente coloca no ar. Se você reparar aí, ó, o mês de novembro, 3.863 atendimentos. Quando você compara, por exemplo, com o mês de agosto, nós já temos mais atendimentos no centro de triagem do que no mês de agosto. Em vez de nós descermos a ladeira, como nós estávamos vindo aí no mês de agosto, setembro e outubro teve 2.300 atendimentos, setembro 2.071, a expectativa é que à medida que chegássemos próximo do verão, esse número decaísse cada vez mais, para a gente adentrar aí a temporada. Mas as pessoas andaram relaxando, andaram tirando a máscara, fazendo aglomeração, as pessoas não respeitaram algumas regras aí colocadas, e aí está o resultado. 3.863 atendimentos nesse mês de novembro. Significa que todas essas pessoas estão com Covid? Não, obviamente que não. Lógico que não. Significa que essas pessoas buscaram atendimento por apresentar sintomas gripais. Entre eles, pode ser a Covid-19. E até a prefeita que esteve aqui na segunda-feira após a eleição e ontem ela concedeu uma entrevista ao Jornal do Almoço da NSC TV. Ela disse que a grande característica que se tem agora das pessoas que estão se contaminando são os jovens, que estão compartilhando copos, que estão compartilhando narguile. Essa é a característica nesse momento da transmissão da Covid. Vez por outra, esses jovens contaminam também pessoas de mais idade com comorbidade. É o que eu ia falar para você. Aonde resultam os óbitos. Vira um círculo vicioso, né, cara? Isso, exatamente. Tá, obrigado, Vini, aí por trazer esses dados aí. Obrigado ao Emerson lá da comunicação por trazer pra gente também esses dados aí nesta manhã. Ô, Balesteiro, voltamos. Estávamos falando da eficácia. Vacina com 95% é um top das vacinas. Quando você analisa uma vacina, ela tem um tripé, tá? Que é eficácia, segurança, eficácia e qualidade. Certo. Tá? Eficácia não tem nada a ver com... A eficácia, essa vacina realmente vai surtir mais efeito ou menos efeito para debelar aquele problema, aquela doença. Certo. A segurança dela
ela é trabalhada desde o laboratório, né, em todas as fases. Então, todas as vacinas são seguras, senão elas não estariam sendo inoculadas nas pessoas. Se ela tem mais ou menos eficácia, é a discussão. Então, o mínimo que se exige para aprovar uma vacina no Brasil é 50% de eficácia. Certo. Tá certo? Com 95% de eficácia, é eficácia pra caramba. As que têm mais. As únicas vacinas que apresentaram resultados publicados cientificamente, né, de eficácia nessa terceira fase de testes humanos foi efetivamente essas duas que eu citei. A da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que são de RNA. A de Oxford, AstraZeneca, que é a base de adenovírus, tá, eu já citei aqui, ela publicou no The Lancet resultados também, ela também publicou resultados de eficácia. Quando inoculada, vão ser duas doses integrais, deu 62% de eficácia. Tá? Agora, tudo isso você vai aprendendo, inclusive, que você vai ser uma dose, duas doses, como é que vai ser a dose. Quando eles inocularam meia dose inicialmente, depois de 28 dias, uma dose, subiu para 90%. Olha só, interessante. Então, também uma vacina com uma boa eficácia, tá? Não foi trabalhada essa eficácia ainda para todas as faixas etárias e etnias, não tem uma publicação tão ampla como tem das outras duas que eu citei. Certo. Mas é bom que tenha esse entendimento. A Coronavac, eu acredito que da AstraZeneca, né, e da Coronavac são as duas, né, da de Oxford, da AstraZeneca e Coronavac, são as duas que vão estar mais próximas de nós aqui, né. A da Coronavac é vírus inativo. E a Coronavac ainda não publicou resultados de terceira fase. Sim. Tá certo? Está sendo testado ainda. Ele publicou resultados de segunda fase, com um contingente bom de pessoas, e são resultados bem interessantes, mas ainda não publicou de terceira fase. Quando você fala assim, é importante, tem uma pergunta cabeluda aqui que eu vou te fazer que chegou, tá? O Éder até se identificou aqui. Quando você fala assim, não publicou ainda os resultados, ainda está em teste. Tudo aquilo que está teste, o nome já diz, é um teste. E aí no teste... Todas estão em Todas. E não tem como fazer... Aliás, Marco Júnior, só fazer um parênteses aqui. Claro. Mesmo que você tenha uma vacina aprovada, o monitoramento dela é um ato continuado. Certo. Ou seja, vai continuar depois esse vai controle. Se aprimorar, vai continuar o controle, é um ato continuado. A vacina da gripe, ela é modificada todo ano no Brasil. Por isso que quando dá um problema adverso grave, como já foi, por exemplo, já aconteceu com a da Oxford, Não, mas com vacinas aprovadas você não tem isso. Não, sim. Você está em fase de teste. Calma, eu estou falando do teste. Quando acontece um problema adverso grave, um comitê independente é que analisa se isso tem correlação com a vacina ou não, né? Justamente. Aqui no Brasil você tem os comitês de ética em pesquisa e você tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Certo. Tá? Inclusive aqui, a da Coronavac, antes a pergunta do ouvinte, né? Quando foi parada o trabalho da Coronavac pela Anvisa, foi uma atitude intempestiva e errada da Anvisa. Eu não entendi tecnicamente aquela atitude, tá? Por quê? Porque você tem uma comissão de ética em pesquisa que está analisando isso. Tá? Então quem deveria paralisar é a comissão de ética e pesquisa, não a Anvisa. Quem está diretamente analisando é a comissão de ética e pesquisa. A Anvisa é o organismo regulador, é um organismo superior. Que depois que recebe os estudos... Que passou por cima da comissão de ética e pesquisa, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa Nacional, que se pronunciou que não era para paralisar, que não era um evento direto, era um evento correlato, e mesmo assim a Anvisa paralisou. Não entendi. Então isso daí, tanto que depois voltou atrás, isso. Mas 36 horas depois. Estrago feito na credibilidade. Um erro muito grande. Assim como eu não entendo o Ministério da Saúde ter se reunido agora. Ele se reuniu com representantes das farmacêuticas Janssen, que é a da Johnson & Johnson, né? Que eu brincava que eu ia tomar. Justo. Porque eu usava Johnson & Johnson quando era criança. Que também é a base de adenovírus, tá? Isso. Tá. Da Oxford. Certo. Da Sputnik. Da Rússia. Da Bharat,
Biotech, que é uma indiana, tá? Uma indiana, ela é feita à base de vírus inativo. Certo. Tá? Também é uma das 11. E demais, a outra que ela se reuniu, eu acredito que foi com a Pfizer. Acho que foi com a Pfizer. Acredito não, foi com a Pfizer. Isso. Não se reuniu com o pessoal da Coronavac, né? Ou no caso da Sinovac. Achei estranho, porque as duas que estão realmente na iminência de serem utilizadas no Brasil é da Sinovac, né? Que é a Coronavac, e a de Oxford. As outras vai depender do COVAX, que é um consórcio da OMS, né? Que tem todas as vacinas, que o Brasil entrou, que vai ter 10% de disponibilização. Eu acho impensável que você consiga disponibilizar no Brasil, que bom seria, a da Pfizer, BioNTech, ou da Moderna, que são muito onerosas e tem uma logística de manutenção, né, por causa das baixas temperaturas, muito difícil de ser alcançada. Então, por que não se reuniu com essas duas? Então, são coisas, Marcos Júnior, a gente estava falando da politização disso, que não podem acontecer. Não, né? Não, ou não deveriam. Então, vamos lá, para que fique bem claro para o ouvinte da Rádio Cidade, tá? A partir do momento em que a Anvisa, que seria o nosso órgão regulador, disser assim, pode usar esta vacina, é porque pode usar. Tiver o registro. Isso. Você já tem, no caso das vacinas, por exemplo, a Coronavac e a de Oxford, agora a Pfizer está pedindo isso, você já está com uma submissão contínua. Certo. Os documentos já estão lá. Sim. Já foram atestadas que são seguras e eficazes. Para você fazer testes em humanos, você tem que ter essa submissão, já tem que ter autorização da Anvisa. Tá? Você primeiro tem que ter autorização dos comitês ou da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Isso já ocorre e a Anvisa sacramenta isso daí. Tá. A partir do momento que você tiver resultados conclusivos divulgados, porque você está com os documentos ali continuamente, tá? Olha, tá pronto, está mostrando todas as condições aqui, que são documentos, é uma ética muito grande, são muitas exigências. Certo. Você automaticamente vai prover autorização. Tá. Isso é automático, tá certo? Isso. É assim que funciona. Agora, sem autorização, sem a autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e, num segundo momento, superior até essa autorização, a da Anvisa, mas as duas têm que ser correlatas, tá? Você não pode ter uma vacina sendo utilizada nas pessoas. Ô, Balesteiro, olha só, porque, na verdade, se divulga muita coisa, e o ouvinte da Rádio Cidade, ele disse assim, eu vou resguardar o nome do comentarista, tá? Mas eles, bom dia, eu ouvi um comentarista dizendo que a vacina com 95% de eficácia, olha, alteraria a genética do indivíduo. Pergunto, será que não estaríamos resolvendo, entre aspas, o problema do Covid e produzindo um problema talvez maior para o futuro, que nem se tem ainda conhecimento de tais efeitos nocivos? Olha só, todas as vacinas, elas são trabalhadas sob um tripé. Segurança. Primeiro é segurança. Segurança, você não vai causar mal para você. Não adianta ter eficácia, mas não ter segurança. Só um detalhe, o comentarista que o ouvinte expressa aqui não é um médico, tá? É um comentarista. Político. Eu acredito que o médico não vai falar uma atrocidade dessa, né? Mas vamos lá, você trabalha com segurança, qualidade do produto e eficácia. Não adianta você ter algo com eficácia, mas não tenha segurança. Da mesma forma que não adianta ser seguro, mas não ser eficaz. E não adianta ter essas duas situações se não tiver qualidade de produção, qualidade de elaboração, tá? Então é esse tripé que você trabalha. Nenhuma vacina causa mal às pessoas. Os efeitos colaterais são administráveis. Aliás, ô Balesteiro, por causa desta amplamente divulgada, vou dizer assim, fake news, o Brasil tinha algumas doenças erradicadas, porque o Brasil, ele é referência sarampo, por exemplo, no mundo de imunização. No mundo, de várias doenças, como você falou, sarampo, a febre amarela não aparecia mais por aqui. O Programa Nacional de Imunizações é de 1975. Eu citei até a lei aqui que organiza ele. Isso. Eu não citei a lei que cria o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Tá? Também é de 75, 74, 75. E ele é modelo nacional, mundial. A poliomielite. Sim, é modelo mundial o nosso Programa Nacional de Imunização. Tá bom?
Agora, as fake news abalaram, por exemplo, o sarampo, nós estamos novamente com uma situação endêmica do sarampo no país e nós estamos erradicados. O sarampo está erradicado aqui. Ele entrou em 2018 pelo Carnaval do Rio de Janeiro, já foi identificado o paciente zero, tá? E posteriormente, por questão de fake news, uma série de coisas, você não conseguiu controlar as pessoas. Tem vacina do sarampo, homem. As pessoas não se vacinam. Então é uma situação complicada. Realmente você tem que esclarecer isso. Por isso que eu entendo que, assim como as eleições o são, a vacinação também deveria ser obrigatória. Sabe? Bela comparação, doutor Antônio Balesteiro. Bela comparação. Eleição nos Estados Unidos é obrigatória? Não. Mas as pessoas votam bastante, né? É. Aqui é obrigatório, porque seria. Será que a vacina também não deveria ser-lo? Olha, gostei da comparação do doutor Antônio Balesteiro. Se o voto é obrigatório, por que a vacina não pode ser também? Estamos nesta manhã aqui recebendo o doutor Antônio Balesteiro Júnior, ele que é consultor na área da saúde e tem uma lista gigante, como ele falou, senão a gente revela a idade, na área da saúde como consultor, como efetivamente gestor na área da saúde. E nós estamos falando hoje sobre vacina. Muito se fala, muito se diz, muito se polariza, muitas dúvidas se tem, e justamente de alguém que é da área é bom ouvir, porque é diferente de ouvir alguém que não é da área. O achismo, o eu penso que, o eu ouvi de. Então temos que falar com quem é da área. Só antes aqui da gente voltar com o assunto da vacina, o Maurício do Planejamento me passa aqui, foi aprovado na Câmara de Vereadores o subsídio ao transporte municipal. A provisão é para a Praiana voltar a circular, atenção, hein? A partir do primeiro dia útil, com todas as restrições impostas pelo governo do estado em relação à capacidade de usuários, assim como está sendo feito no intermunicipal, aquele que já está em vigor entre os municípios de Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú e em sentido a Itajaí e vice-versa. Novos horários serão intercalados com o intermunicipal, e à medida que a demanda aumentar, novos horários serão acrescidos. No primeiro momento, isso será monitorado. Não teremos transportes municipal nos feriados e nos fins de semana. Idosos acima de 60 anos só serão aceitos se tiverem um cartão de gratuidade da Praiana devidamente cadastrado. Não serão aceitos carteiras ou outros documentos para exigir a gratuidade conforme a lei. Foi aprovado na Câmara de Vereadores. Muito boa notícia, hein? O transporte aí, aqueles que trabalham, que dependem, né? Para todos os trabalhadores. Aliás, Marco Júnior, antes da continuidade da questão das vacinas, eu defendo minha posição. Certo. De nós trabalharmos, continuarmos a trabalhar. Precisamos ter uma temporada de verão, festas de final de ano maravilhosa, exitosa, porque o ano, infelizmente, não aconteceu, ou aconteceu da pior maneira possível. Sim. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que botar uma venda e não ver o que está acontecendo, né? Se dissociar da ciência, não tomar os cuidados necessários, porque se nós fizermos isso, nós, infelizmente, é aquela pessoa que não enxerga e caminha a esmo. Acaba caindo no precipício e aí não tem volta, né, amigo? Aliás, então vamos nesse caminho aí. Eu queria que você falasse da vacina. Vacina? Você não ouviu esse termo ainda? Não. Algumas pessoas usaram esse termo para se relacionar à vacina que vem da China. Tá? Como, por exemplo, a Coronavac, que amplamente é divulgada lá no estado de São Paulo. Mas, meu amigo, todas as vacinas vêm da China, todos os insumos são de lá? Como assim? Como é que você faz o insumo da onde vem os insumos da vacina da Universidade de Oxford? Da China. A boa parte dos insumos, eu acredito que mesmo a da Pfizer, BioNTech, da Moderna, que são a base de RNA, né? São uma tecnologia mais avançada, mas boa parte dos insumos, ou parte deles, eu acredito que todas as vacinas vêm da China. Os insumos na área da saúde vêm da China. Todas. Ou quase todas. Então, agora, claro, você tem 4 vacinas que estão sendo desenvolvidas na China, né? Você tem a da Coronavac, que aqui no Brasil parceria com o Instituto Butantan. Você tem da Sinovac, né? A CanSino, você tem da CanSino. A CanSino, inclusive, tem autorização, tem registro provisório, já está sendo inoculado o exército chinês. Você tem também da Sinopharma.
A Sinopharma também tem registro provisório, está sendo inoculado os atores da área da saúde, e tem uma quarta, que eu não me recordo o nome aqui. Mas os insumos vêm de lá. Então, Mas, o Balesteiro, então por que essa rejeição, porque a vacina é a da China? Eu vejo que a gente está vivendo um momento no mundo, né, de radicalismo, né, de muita discussão ideológica, muita discussão, muitas narrativas dissonantes da realidade, da ciência, né? A culpa dessa pandemia não é da China, Marco Júnior. A culpa dessa pandemia é nossa. É a superpopulação do planeta, a fragilidade do sistema de saúde, a desigualdade social. Nossa, quando você fala da humanidade em geral. Da humanidade em geral, dos gestores, a falta de políticas públicas adequadas, né? Então, poxa, a culpa é nossa. Ou nós revertemos essa situação, ou nós vamos ter problemas. Eu estava lendo esses dias sobre uma doença viral que tá ocorrendo no Chile, que eles estão muito preocupados. E assim como eu leio no mundo todo. Se nós superarmos essa pandemia, e vamos, com certeza vamos, né? Com algumas baixas, lamentavelmente, né, Marco Júnior? Mas outras virão, se a gente não solucionar esses problemas. E uma das questões primordiais é a gente parar de se dissociar da realidade dos fatos. De falar coisas que não são verdadeiras. A gente tem a responsabilidade, eu sei que vocês seguem isso aqui na rádio, de falar a verdade, falar com responsabilidade. Então, se falar, a culpa é da China, porque... besteira, os insumos na área de saúde, grande parte deles são da China. Por quê? Porque eles têm grande tecnologia, porque eles têm quase 3,4 bilhões da população deles, não é isso? 1,5 bilhão de... Portanto, mão de obra barata. A maior parte dos insumos farmacêuticos... ou é da China ou da Índia? Ou da China, ou da Índia e do Paquistão. São países altamente populosos e com mão de obra barata. Porque... Então tá distante da realidade, pô, falando bobagem. Bom, olha, nisso que nós estamos falando, e agora eu quero falar isso pro Balesteiro, que ele responda pra gente. Quando que nós vamos receber a vacina? Porque o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, apresentou antes de ontem, na terça-feira, dia 24, um voto favorável ao pedido para obrigar o governo federal a apresentar em 30 dias um plano de vacinação contra a Covid. O que o ministro fez? O ministro enviou diretamente ao plenário para que não haja decisão individual sobre esse tipo de ação. Ou seja, os ministros do Supremo irão decidir sobre essa questão do plano de imunização. Como você já falou, a lei defendida, a lei número... sobre a obrigatoriedade? Você tem duas leis. Você tem uma lei de 1975, a 6259, que deixa a encargo do Ministério da Saúde decidir se é obrigatório ou não. Tá. Mas você tem uma lei que nesse momento está em voga, que eu acredito que suprima essa, que é a lei da quarentena sanitária, tá. 13979, que obriga a vacinação. Isso já foi judicializado no Supremo, tá. Né, e já tem posição do próprio Procurador-Geral da República, tá, favorável à obrigatoriedade. Acredito que seja judicializado, tá, Marquinhos. Se o Ministério da Saúde, se o governo federal não tomar uma atitude nesse sentido, vai ficar em cargo de estados e talvez até de municípios. Pois bem, quando? Olha, nos Estados Unidos eles já anunciaram, e nós sabemos que da Pfizer, BioNTech e da Moderna estão bem mais avançadas, para o dia 10 de dezembro, início da imunização com a vacina da Pfizer. Tá? Se isso vai acontecer ou não sei. Mas eles anunciam isso. Realmente está mais avançado porque é mais rápido de fazer, é mais rápido de desenvolver e de produzir. Tá? Por ser por RNA. Só que é muito mais caro, nós já falamos sobre isso. Tá. No Brasil, eu acredito que nós vamos ter vacina para o primeiro semestre de 2021. Tá? Até o próximo inverno. Eu acredito que no primeiro semestre, não sei precisar quando, mas no primeiro semestre de 2021. Se fala ali em fevereiro, março. Mas lembre-se de uma coisa, tá? Principalmente essas vacinas convencionais, e todas são dessas 11 em terceira fase, todas são convencionais, exceção feita essas duas que eu citei que são de RNA. Elas têm toda uma logística de produção de 9 a 22 meses,
tem um top de produção, essas outras duas, elas se conseguem produzir muito mais vacinas. Tá. Essas convencionais têm um top de produção, você tem que fazer fábricas específicas, tem toda uma logística. Tá. Eu acredito que a gente vai iniciar em 2021, mas vai conseguir concluir a imunização de toda a população brasileira em 2022. Até porque algumas precisam de 2 doses, né? Então se você fala em 200... Eu acredito que todas vão exigir 2 doses, pelo menos as convencionais vão exigir 2 doses. Essas outras duas aí de RNA é um ponto fora da curva. Tá. As comuns, 2 doses. Eu acredito que sim. E me chamou a atenção, e aí eu quero dizer que o Brasil hoje existe 81% da população diz que vai tomar a vacina. Então se você for pegar 9% de 213 milhões... né, pelo menos na pesquisa, né, ô Balesteiro, vezes 9%, 19 milhões não querem tomar a vacina ou dizem que não vão tomar a vacina. É uma minoria. Uma minoria. Então eu acredito que o aspecto... não dá nem 10%. Eu imagino que o mundo político vai ser favorável rapidamente. Isso é bom. Balesteiro, 8h56, nós precisamos nos despedir nesta manhã de quinta-feira, agradecendo a sua participação hoje. É um assunto... contínuo também para a gente tratar. Você retorna agora no dia 10 de dezembro, né? E de repente até lá, se não surgir nada diferente, nós continuamos nessa levada dia aí 10 de dezembro, sobre a temporada, né? Eu gostaria de tratar sobre a temporada de verão, que, volto a repetir, precisa acontecer e precisa ser de muito êxito. Todos nós precisamos disso. Tá? Certo. Agora, precisa ser com responsabilidade. Eu imagino que os municípios vão ter que prover campanhas de educação sanitária, tá? E mobilização da sua gente, porque o destino turístico, pelo menos do turista mais qualificado, vai estar diretamente a escolha desse destino turístico ligado a quem oferecer segurança, tá bom? E se também o município tiver alta nos seus casos, quem tiver aqui também vai embora, né, amigo? Agora, essas coisas precisam ser discutidas, precisamos trabalhar mais com segurança. A proposta na no dia 10 nós discutimos isso, e a questão da vacina é um assunto prevalente, né? Né? Tá na ordem do dia, né? Dos nossos sonhos. Em janeiro nós vamos falar disso, em fevereiro nós vamos falar disso, porque aí nós vamos ter um plano de imunização provavelmente estabelecido. O Supremo deve obrigar o governo a estabelecer um plano de imunização. Eu acredito que ainda em dezembro a gente deva ter, ou deveria pelo menos ter um plano de imunização, Marcos. Tá. Deveria. Mas quando a gente vê que foi adquirido 12,3 milhões de testes RT-PCR, eu comentei com você na época, 7 milhões estão perdendo a validade. Por quê? Porque não há logística de você fazer esses testes. Na época comentei com você, que adianta você adquirir isso se não tem logística, se não tem um discurso uniforme, você não é capitão do time, bicho. O Ministério da Saúde hoje não é capitão do time de combate à pandemia, né? Então nós esperemos que tenha ainda em dezembro. Seria a lógica e a necessidade. Muito bem. Até a próxima, Balesteiro. Obrigado mais uma vez. 8h58, vamos a Brasília.